telespectadores, estamos iniciando aqui na sua TV Bandeirantes, que eu quero agradecer, né? Cada dia chegando novos telespectadores aqui na programação da TV Bandeirantes, mais um programa Live News. Programa de hoje, programa especial, vamos falar sobre os ídolos, né? Vamos falar sobre futebol, vamos agora recentemente a passagem do Maradona com Luiz Augusto Lara, com a presença de um dos maiores especialistas em futebol do nosso país, aqui no Rio Grande do Sul, que apresenta os donos da bola diariamente na TV Bandeirantes, jornalista experiente Leonardo Meneghetti, com o Yarley, o que jogou de futebol e mais, vestiu a camisa 10 do Boca Juniors. Convidando você para que acompanhe conosco e agradecendo a sua audiência. Luiz Augusto Lara. Então, o programa está muito especial, como tu disseste, com o nosso especialista. Uma honra nós termos aqui na casa um especialista em futebol com uma das maiores audiências, que é o programa Donos da Bola. E também o Yarley, que vestiu a camisa 10 do Boca no lugar do Maradona. Então, uma pessoa que conheceu de perto, né, a paixão argentina pelo futebol, pelo Maradona, e um momento como esse... E a Bombonera, né? E a Bombonera, La Bombonera, e um momento como esse, que é um momento de consternação, né, dos irmãos argentinos, os hermanos argentinos, do mundo inteiro do futebol, né, mas os ensinamentos que a partida do Maradona, né, a partida desta vida, deixa para todos nós, né? Maradona, o ídolo, o cidadão, até o político, mas... os exemplos que nós podemos tirar desta vida de ídolo, de altos e baixos, que de certa forma também se mistura um pouco, Milton Meneghetti, com a própria Argentina. A Argentina com seus altos e baixos, com seus contrastes, né, e as suas diferenças. Então, começando aí com o apoio do Centro Clínico Gaúcho, Centro Clínico Gaúcho cada vez melhor para atender você. Daqui a pouco nós vamos apresentar, né, novas instalações, né, novos produtos do Centro Clínico Gaúcho, do Zafari, que parceiro de todas as horas, né, acostumado sempre a atender bem, com gentileza, com produtos de primeira qualidade, mas também você pode acompanhar esse programa nas redes sociais. Para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo, @LiveNewsRS, tudo junto, ou www.livenewsrs, e aqui nas redes sociais da Band, onde nós também dividimos aqui essa parceria com os demais programas. Vamos cumprimentar o nosso convidado aqui nos estúdios da Bandeirantes, Leonardo Meneghetti, que mais uma vez nos dá o prazer da sua participação, com a sua experiência no futebol. Seja bem-vindo. Obrigado, Milton. Uma saudação a você, ao Lara e a quem nos assiste. Eu vou começar dizendo o seguinte: cortaram-me las piernas. Esta foi uma frase celebrizada e agora eternizada por Diego Maradona, quando na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, no terceiro jogo, a Argentina arrancou bem a Copa, venceu 2 partidas, e no terceiro jogo contra a Nigéria, ele foi flagrado, testou positivo no exame antidoping e pegou a sua segunda longa punição da FIFA. A primeira havia sido de 15 meses, essa passou os 24 meses, nunca mais vestiu a camisa da seleção argentina, praticamente se aposentou do futebol naquela Copa do Mundo de 94, depois tentou um regresso ao Boca Juniors sem sucesso. Ontem, o que eu melhor li, e eu li muita coisa sobre o Maradona, foi um artigo do jornalista, do colunista do jornal Olé, assinado pelo Diego Macias, que tem o seguinte título: Nos cortaram las piernas, Diego. E eu vou pedir a gentileza de vocês para ler só um parágrafo. Claro. Por mais esforço que se faça, escreveu o Diego Macias, articulista do jornal Olé, o maior periódico esportivo da Argentina, por mais esforço que se faça, não há palavras melhores do que o próprio Maradona para dizer o que sentimos. Cortaram-no as pernas, Diego. Você tem que desafiar sua memória para descobrir que morte foi um choque global tão forte como este de Maradona. Eu juro pelas meninas, ele tem 2 filhas, jornalista, que ninguém gostaria de escrever sobre a morte de quem protagonizou os momentos de maior alegria e comunhão da história argentina. Pena que você não tem isso, mestre. Não temos isso, mas temos dor. Uma dor rara, daquelas que não tínhamos sentido e que continuará a nos percorrer
por muito tempo. Diego Macias é um artigo longo, Diego Macias, colunista do jornal Olé, eu acho que é quem melhor traduz o sentimento, o mundo chora a morte de Maradona e a Argentina está despedaçada. Cortaram as pernas. Eu acho que esta é uma grande definição. É muito, muito verdadeiro, muito... a gente não consegue imaginar, né? Porque argentino é aquela coisa... Dramática, né? E Maradona um ídolo, com todas as suas contradições, Meneghetti. Porque é ídolo dentro de campo e fora de campo as suas dificuldades, né? Fora de campo os problemas que teve que enfrentar ele e a família. Nós vamos falar um pouco disso e um pouco de tudo também, mas estamos chamando aqui o cara que teve vestindo a camiseta do Maradona. Camisa 10 do Boca Juniors. E esses dias eu estava falando aqui antes do programa, eu estava de madrugada assistindo o jogo, a decisão no Japão do Internacional com o Barcelona. O que jogou o Yarley, olha, é algo impressionante, impressionante. Então, o Yarley está se conectando, logo, já estará aqui conosco. Eu, assim, na história do Maradona, Meneghetti, tu que é o nosso aqui, tu tem o nosso arquivo futebolístico das últimas décadas, né? Começou muito cedo o Maradona, né? Com 16 anos de idade já estava... Uma das grandes... Primeiro, antes que em cima do que tu falasse das coisas, das contradições do Maradona, o jornal francês L'Équipe também fez uma linda manchete, Maradona, o Deus e o Diabo. Embora o diabo que possa servir para a manchete, foi Maradona fazendo mal especificamente para ele. Ele brigou com muita gente, tinha muitos desafetos na própria AFA, presidente da Federação Julio Grondona, na Conmebol, na FIFA, especialmente o brasileiro João Avelange, foi o grande desafeto histórico do Maradona. Mas Deus e o Diabo, como diz o L'Équipe, eu acho que é uma manchete que traduz um pouco da sua trajetória profissional. Deus dentro de campo e fora de campo um diabo, mas um diabo que faz mal para ele. Para ele e para a família dele. Eu acho ainda que as estripulias, é verdade, que as estripulias, os erros do Maradona, eles serão sepultados hoje. Sim. Nesses dias aí serão sepultados os equívocos do Maradona. O que vai ficar é a sua linda trajetória como o jogador de futebol. Mas o Maradona, esse é um dos afetos que ele tem. César Luiz Menotti, em 78, auge da ditadura militar da Argentina, a Argentina cedia a Copa do Mundo, deu uma certa garfada no Brasil, comprando a seleção peruana. 78? 78, precisava ganhar por 3 gols de diferença, fez 6-0 no Peru. Quando a seleção peruana chegou em Lima, foram recebidos com moedas pelos próprios torcedores peruanos, que vendeu o jogo para a seleção da Argentina, e o Maradona ficou fora daquela Copa. Ele tinha 17 anos. 17 anos. E um ano antes, em 77, ele foi campeão mundial juvenil pela seleção da Argentina. Então ele se achava como capitão e como protagonista do time, campeão mundial juvenil. Ele achava que o Menotti o levaria. Assim como nós brasileiros já exigimos o Neymar quando tinha 17 para 18 anos numa seleção, a gente sempre quer renovação e quer jovens. E o Maradona reivindicou isso e o Menotti não o convocou. E depois ele foi acabar brilhando mesmo, carregando praticamente sozinho a seleção da Argentina em 2 Copas do Mundo. Em 86, vencendo a Alemanha na final por 3-2, ele jogou sozinho, ele foi o craque da Copa, eliminou a Inglaterra, foi o protagonista do time. E depois, em 90, num time da Argentina que era bem descaracterizado e que tinha 3 figuras emblemáticas. O Goicoechea, goleiro, que depois jogou no Internacional, e a seleção da Argentina eliminou o Brasil 1-0, gol do Canija, que é o segundo protagonista daquele time, mas principalmente o Maradona. E a Argentina perde na final, na Copa de 90, na Itália, para a Alemanha, por 1-0, gol de pênalti, um pênalti, aliás, bem duvidoso esse, que deu o título à Alemanha. Então foram 2 Copas do Mundo que ele brilhou muito, e em 94, a Argentina chega muito forte, e é a Copa em que a Argentina arranca com 2 goleadas, vence a Grécia no primeiro jogo, vence a Nigéria, e aí o Maradona é flagrado no exame antidoping, é punido, praticamente encerra a sua carreira. No jogo seguinte contra a Bulgária, a Argentina perde, vai para as oitavas e é eliminada pela fraca equipe da Romênia, que tinha o Raj, que era um grande jogador, mas era um apenas. Então este foi o Maradona que brilhou também no Napoli, onde ele é Deus. É Deus. No Boca Juniors, onde ele construiu a sua trajetória. Parece que no Napoli o estádio de futebol vai levar o nome dele agora. Estão discutindo isso, uma mudança do estádio do Napoli para Diego Armando Maradona. Então ele é uma referência, no meu entendimento. Ele joga muito mais que o Messi, ele é o maior jogador do futebol argentino e, na minha análise, ele é o segundo maior jogador de futebol de todos os tempos do mundo. Atrás apenas do Rei Pelé. O Pelé é tão forte, Lara e Milton, que o Pelé, no meu entendimento, ele é adjetivo. Então o fulano o Michael Jordan é o Pelé do basquete, o fulano é o Pelé do tênis. E o Maradona, no meu entendimento,
é o Pelé da Argentina. Quer dizer, mas dá para dizer que o Maradona era um gênio. Gênio. Extra classe. Bom, então todo gênio tem um temperamento difícil. Não, eu não sei se é bem regra isso, mas empiricamente parece que gênio... Invariavelmente, né? né? O Pelé não tinha esse temperamento difícil. O Pelé não tem esse temperamento difícil. O Pelé sempre foi um doce. O que não quer dizer que ele não tenha se envolvido em questões políticas e ter participado. E até as suas opiniões são bem contraditórias e muito contestadas. Né? Mas o Maradona tinha essa dramaticidade, essa intensidade do povo argentino, né? Quer dizer, o Maradona chegou aos 16, 17 anos, craque, pronto para jogar na seleção. Agora, vamos lá, vamos nos colocar no lugar de um garoto que aos 14, 15 anos já joga muita bola, que aos 17 está pronto para ir à seleção, da sua categoria. Campeão mundial da sua categoria, e que vem de uma base que não é fácil, né? Uma base em que ele teve que lutar muito para conquistar, uma base de um garoto pobre, com as suas dificuldades. Ele jogava no Argentino Júnior nessa época. Com as suas carências. E esse Mundial, que eu vi todos os compactos dos jogos da Argentina, ele jogou de forma extraordinária. Ali surgiu o Maradona para o mundo, o Mundial que foi 10, 11, 12, 8 meses antes da Copa do Mundo na Argentina, e era escancarada. Só que o Menotti, era escancarada a necessidade da sua convocação. Só que o Menotti, como muitos treinadores, tem os seus preferidos. Sim. E, consequentemente, quem tem preferidos tem preteridos. Claro. E aí o Maradona acabou ficando de fora. Talvez também o Menotti tenha já enxergado ali o seu temperamento. Será que tem a ver essa coisa do garoto pobre, com dificuldades, com limitações, que vira ídolo? E me parece que isso também mexe no imaginário, no inconsciente das pessoas, da população, porque aí uma criança pobre, cheia de dificuldades, e aí daqui a pouco começa a virar ídolo, vence no futebol, vence na vida, e isso também cria uma certa empatia, eu acho, com a população. Né? É um choque emocional de uma conduta, e aí seria até para uma análise de sociólogo, psicólogo, psiquiatra, enfim, mas é um choque muito grande. Nós podemos citar aí vários contraste exemplos. Muito grande, né, meu? Nós temos vários exemplos, claro, guardadas as proporções. Nós estamos falando do Maradona, mas vamos pegar aqui, por exemplo, o Adriano, centroavante que era do Flamengo, jogou uma carreira fora porque não conseguiu ter equilíbrio, controle. Vamos pegar esse jogador que foi um sucesso aqui no Grêmio, que depois veio para o Internacional, o Anderson. O Anderson, a mesma coisa. Nós podemos citar vários, né? Vários exemplos que não tiveram uma base. Eu lembro de um episódio, porque tem o Jorge Machado, aqui, se estiver nos acompanhando, quero mandar um abraço, faz tempo que eu não falo com ele, uma figura querida. Ele ajudou muitos jogadores de futebol, um dos maiores empresários do mundo hoje. E ele conta a história do Arilson, que fugiu. Imagina um jogador de futebol fugir da concentração da seleção brasileira. Aqui na Argentina, inclusive. Exatamente. Tu que conhece a vida interna dos clubes, falta isso nos clubes de futebol? Esse acompanhamento, digamos assim, mais psicológico, para que o garoto pobre que saiu lá de uma vida de dificuldades, que vai conviver agora com uma vida de estrelato, porque o cara vira uma estrela, um ídolo, né? Conseguir psicologicamente lidar com isso, porque eu noto uma coisa assim, por exemplo, Pelé consegue lidar, mas o Pelé, ele dissociou. Ele tem o Edson Arantes do Nascimento, ele na casa dele, e ele se refere ao Pelé na terceira pessoa. O Pelé fez isso, o Pelé... Parece que ele dividiu as coisas, porque misturar dá uma Pelé certa é um sujeito confusão. muito preparado, né? Pelé como atleta e como empreendedor, né? Foi muito preparado, né? Ele deu sinais disso. Eu acho que os clubes que estão mais organizados, e o Inter e o Grêmio são exemplos nisso, eles têm um trabalho dessa transposição da categoria sub-20, sub-23 para o profissional já mais organizada, com todo o aparato psicológico para que o menino faça a transição. O problema, Lara e Milton, é que esses meninos normalmente vêm de uma situação financeira não muito abastada, tem muitos amigos em volta, e no caso do Maradona, por exemplo, o advogado dele deu uma entrevista para um dos jornais argentinos, ou o La Nación ou o Clarín, que eu li por esses dias, dizendo que o Maradona sempre foi muito mal aconselhado. E esses que aconselham o jogador, vai ter um conselho para dizer assim, isso aí, vai lá, treina e te dedica. E vão ter 20 conselhos para dizer assim, vamos lá, vamos para a festa, vamos para a noite, vamos lá, tu ganha bem, tu é jovem, tem que aproveitar, a vida é curta. Só que
um comportamento como o do Maradona teve, o Maradona não faleceu neste 25 de novembro. O Maradona vem falecendo há 15, 20 anos. Ele vem falecendo, Sim, né? sim. Então, acho que aí até tem um exemplo e um ensinamento que o Maradona pode dar aos mais jovens, que querem ser atletas ou não, de que a saúde cobra uma conta no futuro, que a gente tem que tentar, na medida do possível, se preservar, se cuidar, praticar atividade física, mesmo para quem não é atleta profissional. Não ser sedentário, ter uma boa alimentação, evitar hábitos que a gente sabe que causam prejuízo à nação, a gente não precisa ensinar isso. Mas o Maradona vem morrendo há 15, 20 anos. Eu vi uma declaração das grandes frases do Maradona, ele diz assim, só me deixem viver a minha vida em paz. Eu nunca quis ser exemplo. Só que ele não conseguiu ler que alguém que tem uma idolatria tamanha na Argentina, ou num país, ou no mundo, carrega essa responsabilidade da idolatria. Sim. Todas as atitudes dele acabam virando referência. Não vai conseguir desassociar. Só cuidem de mim quando eu estiver jogando futebol. Não. A imprensa, o mundo, os torcedores vão cuidar também das tuas atitudes extracampo. E eu lembro aqui, o Maradona teve 2 casos mais graves que se tem conhecimento em que ele foi internado por excesso do consumo de drogas. Overdose. Overdose, exatamente, a palavra que me faltou. Em 2 momentos que a gente tem conhecimento. E essa conta, um dia, infelizmente e tragicamente, ela chegou, no meu entendimento, de forma prematura, para alguém que foi atleta a sua vida inteira, ou deveria ter sido mais atleta, e que morre aos 60 anos. Meu Deus do céu. Agora, o Meneghetti disse uma coisa que é bíblico e vale para todos, eu acho que é o exemplo. O que disse o advogado Maradona. As companhias, Milton, é bíblico. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso aí. Quer dizer, até mesmo no futebol, eu noto assim, olhando as reportagens que a gente tem visto agora ao longo dessa semana, muitos amigos do Maradona, claro que nem todos, nem a maioria, mas muitos amigos passaram pelo problema que ele passou. Dificuldade com as drogas. Eu vejo aí, né, que fala explicitamente e mostra a luta e tenta mostrar, por exemplo, o Casagrande, que é um lutador, vive lutando a cada dia que consegue vencer uma vitória. E parece que a família do Maradona também tentou um momento, até coercitivamente, levar ele para fazer tratamento, mas essa porcaria é tão forte que nem mesmo um ídolo, um semideus, consegue vencer a luta contra as drogas. O Lara, Meneghetti, telespectadores, a ciência prova isso e os especialistas comprovam o que eu estou dizendo aqui. O alcoólatra, o dependente de maconha, de cocaína, dependente de drogas, ele nunca vai conseguir sair dessa. Ele pode até parar de consumir. Meio radical isso, Milton. Não é a comprovação. Mas o Casagrande hoje se diz curado, está dando palestras, inclusive, para ajudar na periferia, acho que de São Paulo, onde ele mora. Não estou dizendo que ele está curado, não, mas eu vejo, não sei. É que a cura é dia a dia, né? A cura é por dia. Eu já questionei mais um dia. Tem o processo de recaídas. É a mesma coisa na alimentação. Eu acho muito perigoso, assim, não vou dizer a palavra, talvez não seja perigosa, mais adequada, mas assim, eu acho que é um desestímulo dizer assim para alguém, assim, olha, não tem cura, em algum momento vai cair. Eu acho que nós temos a responsabilidade de dizer o seguinte, se você tem esse problema, busque auxílio, busque ajuda, porque eu sei de casos de pessoas que conseguiram vencer, seja a droga, seja a bebida, eu não acho que essa posição, respeito à posição médica de quem te diz isso, mas eu acho que tem saída para isso. É que esse não tem cura, eu imagino que seja o seguinte, o cara tem que todos os dias estar vigilante, é que nem o alcoólatra, todos os dias. Porque se ele facilitar e um dia ele for beber, um dia ele for consumir droga, ele vai cair de novo. Então é uma coisa crônica, o não tem cura é porque é uma vigilância crônica que a pessoa tem que ter e a cada dia é uma vitória. Bom, por outro lado, também tem o Maradona político. Nós estamos falando aqui do futebol do Maradona, nós estamos falando do Maradona... Aí é um desastre total, porque aí é com Hugo Chávez, com Fidel Castro, com Lula... Em uma fase. Mas teve uma outra fase... Não, a outra foi porque o Macri era o presidente do Boca, chegou à presidência da Argentina, e aí ele se aproximou do Macri e chegou na seleção argentina para ser o técnico. Apoiou o Macri, seja como for, uma hora... Mas era o presidente do Boca, ali ele não estava... Não era um processo ideológico do Maradona. O Maradona sempre foi um cara de esquerda, socialista de esquerda, Fidel. Mas mais Chaves. liberal do que o Macri?
Mais liberal. Não, estou falando do comunismo. Sim. Estou falando, o Macri é completamente diferente. Tu acha que aquela ida dele para o Macri foi uma coisa mais melancia, assim, verde por fora e vermelho por dentro? Com certeza, absoluta. Mas eu não acho que isso, assim, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista sem o teor político. Eu não acho que ele ter a afinidade. Eu posso não gostar do Hugo Chávez, do Fidel, acho que os prejuízos que o Fidel causou a Cuba e os ensinamentos equivocados que ele dá para o mundo da ditadura, mas eu não posso criticar o Maradona por isso, por ele ser um cara de esquerda, de direita, de centro, de extrema direita ou de extrema esquerda. E é pode, uma opção dele. A opção dele optar em seguir e apoiar líderes que destruíram seus povos. Mas é uma opção dele. Sim, eu sei, é uma opção dele. Entendeu? Mas Fidel Castro, Hugo Chávez, né? É um negócio... Não, eu sei, mas ele tem essa opção, né? Sim, agora, claro. Agora, quando ele corrobora, quando ele assina, quando ele atesta quando ele empresta a sua idolatria para esses líderes, ele tem que saber que ele vai pagar uma conta que ele acaba dando anuência ao que essas lideranças fazem. Eu acho que essa é a conta que ele paga. Agora, a opção dele de apoiar este ou aquele, ele tem. Não, só que ele está emprestando o seu prestígio para esse tipo de gente. E até no determinado momento da história, quantos líderes ora tiveram mais à esquerda, ora mais à direita, né? Conheço muitos que, dependendo do momento histórico, acabaram transitando. Mas nós já estamos com o Yarley aí chegando na linha, conectando. E para fazer essa conexão, enquanto isso acontece, eu vou pedir que chame aí para nós a dica de tecnologia com o Carlo Gigel, que hoje vai falar de criptomoedas. É dinheiro, é jeito de fazer circular dinheiro, é bom a gente saber se informar um pouco. Criptomoeda, tem que perguntar para eles se os caras vão botar criptomoeda na cueca. Aí não tem, aí no telefone. Aí é no telefone. Chama o Carlo Gigel aí, por favor. Está começando agora mais um Minuto sobre Tecnologia. Eu sou o Carlo Gigel e hoje eu vou te explicar o que são as criptomoedas. Em um mundo cada vez mais conectado, tudo parece ter possibilidades na internet, inclusive o dinheiro. As criptomoedas são moedas como todas as outras, mas com um grande diferencial. Elas são 100% digitais. Elas foram descritas pela primeira vez há mais de 20 anos, mas só na última década começaram a ganhar mais relevância. As criptomoedas podem ser utilizadas da mesma forma que o dinheiro físico em si, e suas três principais funções são: servir como meio de troca para facilitar transações comerciais. Também tem como função a reserva do valor, que tem o objetivo de preservar o poder de compra no futuro, além também de servir como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado de acordo com ela. Atualmente, já existem diversas criptomoedas disponíveis no mercado, e a tendência é que o número delas cada vez aumente mais. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Até o próximo 1 Minuto sobre Tecnologia. Um forte abraço. Valeu, Carlo Gigel. É isso aí. Temos que ir nos atualizando. Era digital e cada vez mais híbrida a nossa vida, né? Então, parece que nós já estamos com o Yarley aí na linha. É isso, Claudinho? Tá por aí já? Tá na tela, Yarley. Tá aqui na tela? Olha aí, Yarley, rapaz. Muito obrigado, Yarley, pela tua participação. Nós estamos aqui, Milton Cardoso, nosso especialista aqui da Band Rio Grande do Sul, Brasil, Leonardo Meneghetti. Um dia muito triste, uma semana muito triste. Imagino para ti que tivesse a honra de vestir essa camiseta que foi do Maradona também. Como é que está sendo recebido isso aí, Yarley, no mundo do futebol, né, gaúcho, brasileiro? Queria que tu falasse um pouquinho também aí, conhece lá a torcida argentina como ninguém, né? E bem-vindo, Yarley, muito obrigado aí por abrir esse espaço num momento tão difícil aí para todos, principalmente para os seus amigos de futebol. Eu que agradeço. Boa tarde a todos aí. É um momento muito triste, né? Muito delicado, principalmente para o povo argentino, né? Que são muito apaixonados aí pelo futebol, principalmente pelo Maradona. Maradona era um ídolo nacional, né? Não só Boca Juniors, né? Eu vivi um pouco desse ambiente do Boca Juniors, de sentir na pele o peso que tem o nome Maradona, a camisa 10,
né, que eu tive a honra de vestir. Não foi fácil, te confesso, eu tive que ter muita garra para poder vencer com aquela camisa. E aprendi muito com o povo argentino, com essa garra, com essa devoção, com essa paixão pelo futebol. Então, tá um ambiente muito triste, muito complicado, e vamos ver como será daqui para frente, né? Como esse povo vai conseguir sair adiante aí com essa perca tão grande. O Yarley deve... Eu estava dizendo aqui no início do programa que esses dias de madrugada eu assisti o jogo que eu não tinha visto ainda do Inter com o Barcelona, decisão no Japão. O que o Yarley jogou de futebol naquela... O que ele jogou naquela... Eu vou dizer aqui, então, eu vou interromper a tua pergunta para dizer que o Yarley, eu não sei se ele sabe disso, mas eu imagino que sim. O Yarley foi um grande injustiçado naquele jogo, porque ele foi disparado melhor jogador em campo, e o prêmio foi dado para o Deco, que o Yarley não jogava no Barcelona e não tinha jogado na seleção portuguesa, né? Então o prêmio era para ser para ele. Ele aguentou um tranco de ninguém menos do que Puyol, que no lance do gol, o Puyol dá uma trancada nele, e o Puyol é um zagueiro muito forte, e é um dos maiores zagueiros da história do Barcelona. E ele merecia ganhar, além do título mundial, que eu sei que é mais importante para ele, porque ele é um jogador que pensa no todo, já tinha vencido este título antes da FIFA ter homologado, mas venceu com Boca e venceu com o Internacional já no modelo da FIFA, mas o tranco que o Puyol tentou dar nele para derrubá-lo, eu não sei até hoje, eu vejo aquela imagem e acho que ele vai cair em algum momento naquele lance. Então, eu estou interrompendo a tua pergunta só para fazer esse acréscimo, Milton. E o Yarley sai, Lara, Meneghetti, telespectadores, de uma cidade onde tem uma gastronomia fantástica, que é um pato no tucupi, e vai para a Argentina vestir a camisa 10 do Maradona. E eu pergunto, Yarley, você que está no futebol há muito tempo, e o Meneghetti também, vocês lembram de algum argentino que tenha vestido a camisa 10 do Santos do Pelé? Não, eu não lembro. Não. Eu não me lembro. Mas como é que é essa responsabilidade, Yarley? Como é que você encara essa responsabilidade? Como é que foi para você jogar justamente com a camisa 10 do maior jogador de futebol? A transposição que está fazendo o Milton. Imagina vir alguém de fora do país vestir a camisa 10 do Santos, que foi de Pelé, e você vestir a camisa 10 que foi de Maradona. A grande questão não é só vestir, né? Vestir e marcar uma era também, uma época, deixar alguma coisa. Vestir, todo mundo pode vestir. Mas imagina, eu saio do Paysandu, né? A gente vence o Boca Juniors, eu sou contratado pelo Boca Juniors para o lugar simplesmente do Riquelme. Né? O Riquelme estava saindo para a Europa e eu vim ocupar aquele espaço ali. E no momento, o Boca sempre personalizava suas camisas, né? E aí o Tevez era um garoto, né? Tava no auge, mas ainda, né, era muito jovem. O Schelotto já tinha camisa 7, o Cândia estava com a 8, o Batalha com a 5, o Tevez com a 9, e aí tinha a 11, a 9, a 10 e mais alguns outros números lá. E aí o Carlos Bianchi me chama e diz assim, você vai vestir a camisa 10. E aí meu coração começou a acelerar, mas eu tinha que ser firme, né? Eu tinha que mostrar com força, né? Que eu estava recebendo aquela notícia e que não ia tremer. E aí eu falei que seria uma honra e que eu iria deixar tudo em campo para honrar aquela camisa, né? E ele ficou tranquilo e tal. E eu tive a felicidade de, na quarta, quinta rodada, já ser o jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes, né? Onde eu fui protagonista, onde eu nós vencemos de 2-0, eu fiz um gol que até hoje é falado na Argentina como um dos gols mais bonitos no Superclássico, né? E ganhar do River dentro do Monumental, naquela época eu ainda aceitava as duas torcidas, então estava a torcida do Boca Juniors toda atrás, depois do gol e no final do jogo eles cantaram olê, 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 é irmão do Pelé. Então isso tudo foi acontecendo. E logo depois desse jogo eu já não conseguia mais andar nas ruas. Eu fiz um gol também muito importante que deu praticamente o título para o Campeonato Argentino, Apertura, e tive uma participação muito boa no Campeonato Mundial.
Então, eu fiquei sendo conhecido como Pedrito, o 10 do Boca. Então, não é fácil a gente ser reconhecido também como o 10 do Boca. Porque a camisa 10, ela é maior do que a pessoa que está vestindo, né? O 10 é o 10. E o 10, ele tem que deixar alguma coisa para que essa saga continue. E eu tive a grata surpresa de ser bem lembrado, de ter uma boa reputação. Eu lembro bem desse jogo contra o River Plate, Yarley. Você realmente foi protagonista, foi o melhor jogador em campo. Foi uma vitória emblemática no Superclássico. Você foi treinado pelo Carlos Bianchi, que na minha modesta opinião é um dos maiores técnicos do futebol sul-americano, e só não foi para a seleção argentina por não concordar com as metodologias do presidente, dos dirigentes da AFA naquele momento. Mas eu queria te perguntar sobre o Maradona que tem um camarote na Bombonera. Você jogou muitas vezes com o Maradona no estádio, e como é que era o comportamento dele? Pois é, nesse período que eu estava lá, né, nesse período o Maradona estava passando pelo momento também de recuperação, estava passando pelo momento difícil também, e a única coisa que dava força para ele era sair da clínica e ir assistir o jogo do Boca. Isso é o que mantinha ele vivo, ele forte, para sair adiante, né? E era uma coisa de louco, né? A Bombonera parecia que ia explodir, parecia que a gente estava no outro mundo, né? Ele sacava a mão para fora e como um regente ali para a torcida aumentava o som, né? A gente dentro de campo, a gente queria vencer a partida para dedicar ao Diego, né? Então, ele na Bombonera, o ambiente era completamente diferente. Olha, nós estamos aqui com o Yarley, um homem que todos conhecem a sua trajetória. Um exemplo como jogador e como cidadão e também. Que tem um exemplo... Como cidadão, não só atleta como cidadão, e jogador. como atleta e como jogador. Mas eu quero continuar esse papo aqui com o Yarley, porque muitas peculiaridades aí a respeito do Maradona, ainda que nós queremos trocar ideia com ele. Mas eu quero chamar aqui o Centro Clínico Gaúcho, Milton. O Centro Clínico Gaúcho, aliás, preste atenção, pessoal. Imagine uma ida no shopping para fazer todas aquelas coisas de sempre. Rancho, compras, uma roupa nova, passar na praça de alimentação e ainda poder aproveitar para cuidar da saúde. Que barbada, né? Isso sim é praticidade. E esse é o objetivo do Centro Clínico Gaúcho. Sim, Centro Clínico Gaúcho, que abriu uma nova clínica e um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig. Ali, a clínica Valig está de portas abertas e chega para oferecer cuidado de qualidade e facilitar a rotina de qualquer um. Lá você encontra, por exemplo, atendimento clínico pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade também são feitos os atendimentos ali. E exames de laboratório, sempre, Milton, com o laboratório Marques de Almeida, ali no local mesmo, no shopping. Imagine a facilidade. A clínica Varig fica ali no quarto andar do shopping. Do shopping. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite o Centro Clínico Gaúcho, que está pertinho. E junto conosco também, aquele que proporciona... Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Um abraço a Ayrton Zafari, que está nos acompanhando, com o seu grande ídolo. Tenho certeza que o Ayrton é um grande admirador do Yarley, que foi um grande jogador de futebol no Internacional. Estou falando do Internacional porque o Ayrton é colorado, né? Mas o Yarley é, para nós, uma referência dentro de campo, fora de campo. E o Zafari... O Yarley, vou te fazer um convite, dá uma chegadinha no Zafari, porque economizar é com qualidade, comprar bem no Zafari. E é onde nós temos os melhores encontros. Yarley, nós estávamos falando aqui, um pouquinho antes da tua entrada, algumas diferenças, né? Não tanto o futebol, mas as diferenças de como administrar uma carreira de quem começa muito cedo e é uma complexidade, né? Do menino
que vem humilde, que vem da periferia, com dificuldades, com limitações e de repente vira ídolo, né? E como lidar com isso? E eu chamei a atenção aqui por uma fala que eu sempre escuto do Pelé, eu estava falando com o Milton e com o Meneghetti, que é o seguinte: o Pelé se refere ao Pelé na terceira pessoa. Quer dizer, então, ele, Edson Arantes do Nascimento, mas se refere ao Pelé como ele, o Pelé, quando o Pelé foi, porque o Pelé fez isso, ele mesmo fala assim. Quer dizer, parece que isso é uma forma de conseguir dissociar a pessoa, o ser humano, mortal, com as suas virtudes e seus defeitos, e o ídolo. Como é que é isso, Yarley? Porque tu também passa por isso, obviamente. Como é que faz para não misturar as duas coisas? Porque parece que quando mistura o ídolo e o ser humano, fica meio confuso dentro da cabeça e eu não sei se isso também é o que não levou um pouco a esses problemas do Maradona. Não, né? total. E o equilíbrio, né? Porque você vê que o Yarley sai, eu conheço bem o estado do Pará, eu morei no norte do Brasil, conheço Belém do Pará. Eu não sei, Yarley, quantos irmãos você tem, a família, enfim, quando você iniciou, quando você decidiu ser jogador de futebol, também é interessante. Pois então, com o exemplo dele, como é que faz para dissociar a pessoa jurídica do ídolo da pessoa física do ser humano que está ali por trás, recebendo toda aquela pressão, enfim, toda uma cobrança que vem em cima, né, Yarley? Yarley, eu não sei se... Sem dúvida. E esse é um desafio muito grande que a gente tem. Um desafio grande, né? Está conectando lá, porque eu acho que está com um desafio muito grande que a gente tem, né? Eu agora trabalhando nas categorias de base do internacional, de orientar, de trabalhar todo esse processo que é a fama. A fama, ela é bastante complicado se você não souber administrar, né? A gente tem muitos ídolos que têm um comportamento, né, principalmente numa geração a que eu vivi, né, que era uma geração menos profissional do que a que é hoje. Hoje o profissionalismo está mais presente, né, por causa dessa parte física, de todos os controles, da ciência está dentro do futebol, né? E então se melhorou muito essa parte. Mas assim, a minha família, eu só tenho mais um irmão e se a gente tem uma família sólida, com os valores, né? Isso facilita muito no momento que a gente adquire uma certa quantidade de dinheiro e uma certa fama. A gente sabe administrar melhor, né? Porque o cidadão, a pessoa, né, está acima de tudo. Acho que o dinheiro, a fama, isso fica mais para as pessoas que querem te colocar num patamar, mas isso não pode te abalar. Tu tem alguns valores que tu tem que manter, né, que é tratar as pessoas com igualdade, que é ser uma pessoa respeituosa. Eu nunca neguei um autógrafo, eu nunca neguei uma foto, né, independente de estado. Às vezes eu estava até almoçando, mas eu tinha que saber comunicar uma coisa que não ofendesse uma criança, uma pessoa, né? Às vezes, se desse, dependendo da situação, eu deixava o meu almoço ir lá atender, ou comunicava, esperava um pouquinho, tal. Mas tem muitas pessoas que infelizmente, aproveita essa certa fama e para menosprezar ou até para pisar em cima das pessoas, né? Então, os valores, eles são muito importantes para você manter e fazer uma boa gestão dessa fama, que é um trabalho que a gente faz hoje no Internacional, né? Com psicólogos, o treinador, comigo que sou ex-atleta, que passei por muitas situações. A gente orienta para que quando ele chega no time principal, que é outro mundo, não vire a cabeça e ele acabe se perdendo aí nesse mundão que tem à espera dele. É o que estava nos dizendo o Leonardo Meneghetti. Hoje evoluiu muito essa questão dentro dos clubes, porque parece que era uma questão que era colocada mais para a família. Quem tinha uma família sólida conseguia administrar.
Quem não tinha acabava fugindo da concentração, Sim. acabava, né? Olha, aproveita, né, os maus conselhos. Mas falar em conselhos, eu vou fazer só uma paradinha de 1 minuto, porque nós estamos falando em carreiras, e vou chamar, né, carreiras profissionais, e eu vou chamar a nossa especialista em gestão de carreiras, a Lígia Neri, com uma dica hoje para quem precisa retomar a sua atividade profissional. Faz favor, chama a Lígia aí para nós, para nos dar sempre uma boa dica em gestão de carreiras. Olá, vamos falar de carreira? Eu gostaria hoje de trazer a questão da rede de relacionamentos. Quando nós estamos buscando alguma vaga, buscando uma recolocação profissional, um dos aspectos que se sabe é que 80% das vezes em que nós acionamos a nossa rede de amigos, a nossa rede de colegas, fornecedores, ex-colegas de trabalho ou mesmo os nossos coordenadores, os nossos diretores, nós temos muito mais chance e velocidade na nossa recolocação. Isso já foi até estudado estatisticamente. 80% das posições se fecham mais rapidamente com o acionamento da nossa rede de relacionamentos. A rede é um lugar de respeito, não é um lugar para pedir emprego. É um lugar onde você se relaciona com pessoas e por conta desse relacionamento, onde você dá e recebe, é que essas coisas vão entrar em jogo e apoiar no seu momento de recolocação. A rede é um lugar de bastante respeito. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. A gente dá e a gente recebe. Não é fácil, por isso que misturar carreira profissional com vida pessoal, quando isso tudo embola, fica uma confusão na cabeça das pessoas e a fama realmente ela é avassaladora e não é fácil administrar. Mas para isso, né, a gente também tem aqueles encontros com pessoas boas, com produtos bons, e quando a gente fala em encontros, a gente sempre lembra do Zafari. Por favor. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. E Arley, como é que faz para administrar uma carreira de sucesso? Eu sei que o tempo é curto aqui, não dá para dar todas as dicas, mas algumas pinceladas para separar a pessoa física da pessoa jurídica. Consegue fazer isso ou tem hora que embola tudo mesmo, Arley? Consegue. Eu acho que é muito importante a gente ter do nosso lado pessoas que possam nos ajudar. Eu acho que hoje um empresário, uma pessoa que possa te auxiliar. Hoje, certo que a gente vê muitos empresários que até o nome empresário, o agenciador, às vezes a gente vê que não, a gente vê como uma pessoa má, mas não é. Se tiver uma pessoa séria, você escolhe uma pessoa boa, porque eu acho que o jogador ele tem que estar muito concentrado para jogar futebol, e esses problemas, ou até o próprio pai, né, no caso dos meninos menores, mas dos que já são profissional, é muito importante, né, e já existe uma gama de profissionais aí, né, que pode auxiliar. Eu acho que se buscar uma pessoa boa, e os cursos também, né, a gente tem muitos cursos de inteligência emocional, curso de muitas coisas para o próprio atleta, ele poder entender, poder fazer uma boa gestão. Eu acho que é muito importante, nesse primeiro momento, ele guardar suas economias para ele se preparar melhor para quando ele tiver condições, ele fazer esse agenciamento, gerenciamento, porque às vezes ele coloca ou dá na mão de parente, ou como foi meu caso, eu perdi muito dinheiro por confiar em outras pessoas e acabar, né, colocando os pés pelas mãos,
né? Então, hoje eu aconselho que a pessoa tenha um certo conhecimento ou que tenha pessoas profissionais para fazer a gestão desses valores. Vou fazer uma perguntinha, a bola nas costas para ti, Arley. Quem é que joga mais, o melhor Maradona ou o melhor Messi? Essa pergunta eu passei um ano respondendo lá na Argentina. Entendeu? Eu passei o ano em todos os programas que ia, tinha essa pergunta, né? E eu sempre respondi que eu sempre achei o Pelé mais completo, né? Agora, a habilidade, a genialidade com a bola no pé, a gente não pode descartar que o Maradona era um exímio marabalista, uma qualidade técnica excepcional. Mas o Pelé, assim como um todo, era um jogador mais completo. Tu me desculpa, tá? Eu te perguntei, talvez eu não tenha me estressado bem aqui, eu nem compararia o Maradona com o Pelé, eu acho que o Pelé virou adjetivo. Né? Eu estava dizendo aqui antes de você entrar que o Michael Jordan é o Pelé do basquete. Na minha opinião, o Maradona é o Pelé da Argentina. A minha pergunta para ti foi em cima de Maradona ou Messi? Quem jogou mais? Existe essa comparação também, que o Messi é o sucessor, né? Eu também acho, né? Mas para isso se consolidar, sem dúvida nenhuma, está faltando o Messi ser campeão mundial. Então sempre vai haver essa diferença, porque o Maradona sozinho ali, claro, sozinho não, que é muito pesado essa colocação, mas jogou muita bola, né? Deixou fluir todo o seu futebol e ganhou uma Copa do Mundo. Então está faltando para o Messi justamente isso. Ele te procurava, o Maradona, conversou contigo na época que você estava lá no Boca, vocês tinham um contato, uma relação? Não, procurar não, mas assim, ele ia às vezes, justamente porque nesse período também ele estava passando, então, por momentos difíceis, né, e eu gostaria muito de ter vivido muito mais próximo dele, mas devido a esses problemas, ele ia muito pouco, foi no máximo 2 vezes no treino e em alguns jogos, né, mas não deu para a gente ter uma relação mais próxima, né, por causa disso. Hoje nós estamos vendo, né, que evoluiu realmente essa ajuda profissional, psicológica, emocional para a gestão de carreiras. Mas o Maradona não foi o primeiro, né? Provavelmente não seja o último também, mas nós tivemos aqui no Brasil também carreiras estupendas que foram, né, ao final, ao seu ocaso, foram lamentáveis. Não, e outras no início. O goleiro Bruno, do Flamengo, jogou a carreira fora seria um dos goleiros na época, o Bruno, quando era goleiro do Flamengo. Eu nem botaria o Bruno nesse rol que o Lara está falando, porque aí nós estamos falando de criminoso. Eu nem botaria. Assim, eu entendo que tu o Jardel, né? jogou essa trajetória fora. Eu nem colocaria porque esse é um criminoso. Mas eu acho que o Adriano Imperador, Milton, que tu fez referência aí, que poderia ter uma trajetória mais longa. Eu acho que o Ronaldinho, no caso, Ronaldinho Gaúcho, que é um extra classe, por falta de ambição profissional, não por outros problemas, né? Não por problemas parecidos com o do Adriano, do Maradona, mas por falta de ambição. Garrincha também. Garrincha, aí bebida. Jardel também, né? Quem? Aqui no Brasil. O Jardel. Jardel passou pelo Grêmio, fez sucesso no futebol Portugal e quando estava no auge do futebol português acabou também perdendo foco por outros problemas. Então, mas meu amigo, né? Inclusive meu amigo, estou sempre em contato com ele. Ano passado eu apresentei a ele para um pessoal que é justamente meu primo, é um empreendedor, né? Que cuida de carreira, é coach, né? É uma pessoa que hoje está ajudando o Jardel a sair adiante, né? E o Jardel já está um bom tempo sem usar a droga, né? Hoje está se recuperando muito bem, né? Então a gente está muito esperançoso que ele possa vencer esse vício aí. Então era uma questão, digamos assim, recorrente, né? Principalmente no futebol, em todos os aspectos, mas principalmente o futebol. Mas se nós formos comparar, Milton, isso tem no futebol, isso serve para as carreiras de ídolos da música. Claro, tu pega o Tim Maia. O Tim Maia, são apaixonados pelas músicas do Tim Maia, mas tu não vai comparar o Tim Maia com o Roberto Carlos, que eu também gosto do Roberto Carlos. Olha o comportamento do Roberto Carlos e o Tim Maia destruiu a vida dele com a droga.
Cazuza, Renato Russo. Posso pegar e citar vários exemplos aqui, né? Exemplos não, citar Sim, figuras que se destruíram. Se né? destruir Claro, exemplos. Amy Winehouse, por exemplo. Sim, E aí exatamente. se a gente for para o aspecto da música Elvis internacional, Presley. por exemplo, tem grandes ídolos da música. O próprio Michael Jackson, que tem também um episódio, Exato. era um outro tipo de droga, de remédios, né? Tomados excessivamente, sem controle e tal. Então aí nós vamos... O preço da fama, Meneghetti. O É preço que a da fama, fama. o Yarley falou muito bem sobre isso. A fama ela vem agregada de algumas coisas que tem um contexto junto, né? De ser o ídolo, né? Tem um contexto junto. O Yarley, por exemplo, é um cara que ele não consegue andar na rua sem dar um autógrafo, um abraço, uma foto, porque ele foi o personagem da grande conquista do Internacional ao lado do Fernandão. E, tecnicamente, se eu fizer uma análise aqui do futebol, o Yarley naquele jogo jogou mais que o Fernandão, jogou mais que todos. Jogou mais que o Ronaldinho, mais que o Deco. Então este é o grande momento do Internacional, o grande jogo, o maior desafio do Internacional, e o personagem, o protagonista daquele jogo é esse rapaz que a gente está falando, está lá naquele vídeo lá, chamado Yarley. O Fernandão é o exemplo da conquista porque era a liderança e o capitão do time. Diga, Yarley. E eu tive sempre uma preocupação muito grande por saber disso, certo? Com a minha imagem. Nos locais que eu estava, nunca o pessoal ia me ver com bebida, né, o jovem, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação desse jovem. Né? Eu acho que a gente tem que começar por essas pequenas coisas, né, com a bebida. O atleta profissional, ele tem que dar exemplo. E isso era uma das minhas preocupações, era o exemplo. Né, de ser uma pessoa que seja copiada, não só dentro da bola, do campo, não, fora de campo também. E isso que ele está falando é importante, Lara, Milton, telespectadores, que um time de futebol vencedor não se faz apenas com o talento, com a competência para jogar futebol. E aquele time do Internacional de 2006 tinha personalidades, os líderes do time, Fernandão, o Yarley, antes na Libertadores o Bolívar, depois lá Fabiano Heller, o próprio Klemer, pessoas que a gente sabe que, eu que convivo no futebol há 35 anos como setorista, como repórter ou como debatedor, a gente sabe que um time de futebol tem que ter essas pessoas com um intelecto acima da média, entendeu? E a gente já viu isso no Grêmio em alguns momentos, viu no Internacional nos anos 70, com Figueroa, com Falcão, com Batista, pessoas que tinham uma inteligência, uma liderança, que eram equilibradas, ponderadas, reportando exatamente o comportamento que o Yarley nos fala agora. E ver como o futebol é, né? Nós estamos falando sobre futebol, talento fantástico. O Yarley, aquele jogo, ele acabou. Barcelona Internacional, lá no Japão, e quem fez o gol, o Gabiru, né? Era reserva, que era contestado reserva pela torcida. Exatamente, e continua até hoje. E o né? Gabiru... Pois não. E o Gabiru, Perdigão, Índio, essa turma que hoje, depois que eles pararam de jogar, apareceu vários vídeos, coisa dele, né, em festa, eles bebendo, todo mundo, eles tinham uma imagem que gostava de bebida, mas assim, esses jogadores, com uma boa gestão que a gente tinha na época, eles se controlavam, eles eram profissionais, né? Esses jogadores, eles nunca faltaram treino por ter bebido, né? A gente já tinha combinado várias situações que depois do jogo estava liberado quem quisesse beber um pouquinho ali até uma certa hora, se a gente estivesse fora. Aqui a gente controlava que se a gente visse ele fora, ia ter multa. E a gente foi levando algumas pessoas que precisavam dessa gestão um pouco mais forte em prol do objetivo. Né? Não era dizer assim, é proibido beber, não. Eu acho que a proibição ela não é boa, a gente tem que conscientizar. E Gabiru, Perdigão, esses caras eram uns caras muito bons de se lidar, porque eles escutavam. Depois, agora que eles encerrou, aí já já não tem o meu papel. É tanto que em algumas festas e eventos de consulado, né, o Perdigão chegou para mim, ô Baixo, tu não vai me controlar aqui também, né? Eu falei, não, cara, só diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho, cara, não bebe tanto, vamos tomar uma junto. Aí eu me entrosava com ele e dizia assim, cara, tá na hora, vamos pro hotel. Até nessa época também a gente gosta de ajudar porque a gente gosta do cidadão, né?
Cada vez mais, né? A liderança, primeiro, ela não se impõe, ela se conquista, ela é conquistada. E hoje ela é multifacetada. Tu tem que ser líder no campo, tem que ser líder no palco, tem que ser líder dentro de um carro de automobilismo, mas também ter essa consciência do que representa um líder para a sociedade e o que ela pode gerar, né, de pessoas, né, mais equilibradas ou menos equilibradas a partir do seu exemplo. Olha, realmente tem que ser... A gente não pode desistir, né, da pessoa, a gente não pode desistir. Né? Às vezes eles têm um problema e a gente tem que resolver. Às vezes o cara não consegue sozinho deixar o álcool, tal, e a gente não pode desistir. O Gabiru é um exemplo muito grande disso, né? Porque ele não vinha fazendo um bom campeonato, a torcida estava pegando muito no pé dele. Às vezes era a primeira pessoa que eu entrava no vestiário, quando eu vim em casa antes de começar o treino, a primeira coisa que eu fazia era ir no Gabiru. E aí, Gabiru, como é que tá? Bora pro treino. Ele, vamos. E sempre estava próximo dele, sempre estava animando, né? Porque toda vez que a gente jogava, que ele pegava na bola, vinha uma vaia. E aí eu dizia, Gabiru, tá jogando pra caramba, continua, não liga, vamos, o próximo tal. E foi jogador muito importante, o próprio Michel, né? Foi jogadores muito importantes pra gente em determinados momentos. Então a gente não pode desistir, a gente não pode, né, deixar o cara ali. E essa prova foi muito grande. Todo mundo achava que eu ia tocar pro Luiz Adriano, né? Todo mundo achava que eu ia tocar pro Luiz Adriano, mas quem estava em melhores condições? Gabiru. E nesse momento a gente a gente tem que confiar no nosso parceiro, né? E aí eu passei pro Gabiru, podia ter muito bem passado pro Luiz Adriano. Aliás, mas eu tinha confiança no Aliás, é uma característica, viu, dos líderes também é a generosidade. E o que nós estamos vendo no Yarley, além da responsabilidade, do compromisso, de saber administrar a sua carreira, também é uma pessoa de extrema generosidade. Não, porque e outro detalhe... se preocupa mais com os outros, com o entorno, do que consigo mesmo. Não, e assim, nesse momento. Né? Falando tecnicamente desse lance que ele faz referência, o Yarley está aí para discordar do que eu vou dizer. O passe mais fácil para ele fazer seria o do Luiz Adriano. Ele tinha muito menos chances de errar. A impressão que eu tenho é que o Yarley pensou assim, o passe para o Gabiru é o passe do gol, é a assistência. Tem chance do zagueiro botar a bola, botar o pé e travar, a chance de ele errar é maior, mas se eu conseguir chegar no Gabiru com a bola, ele tem mais chance de fazer o gol. Não sei se foi esse teu pensamento naquele momento ali, Yarley. Exatamente. E eu te digo que também nesse lance tem a parte técnica. Se você vê como eu bato na bola, eu não bato de qualquer jeito. Então, o jogador também precisa ter um repertório para fazer a leitura do lance e a melhor execução, né? Por isso que a gente briga tanto e trabalha tanto hoje nas categorias de base a técnica individual, que eles têm essa técnica individual bem apurada, para ser jogadores de alto rendimento, que saibam chutar com as duas pernas. E naquele passe, não era um passe fácil. Eu tinha poucos metros do Belete, eu sabia que o Belete estava fazendo a leitura da jogada, que eu poderia tocar ali, tanto que ele dá o carrinho, mas ele não consegue. Né? Tem um outro episódio também, que ele é muito bacana nessa nosso Mundial, que eu conto no livro, né? O livro já está praticamente pronto, só estou esperando a hora certa para lançar. Olha, um livro do Gabiru, tá surgindo o livro do Yarley, perdão, Yarley. Isso aí é novidade, em primeira mão aqui, tá lançando um livro aí, contando essas histórias. Né? Contando essas histórias. Tem um episódio, uma história que é muito bacana, que uniu cada vez mais a gente que foi na França, onde o Hidalgo, peruano, e o Vargas, colombiano, né, eles não tinham... os países dele não tinham relações com a França. Então, eles precisavam de um visto para poder entrar na França. Só que a gente iria passar na França só como conexão. A gente não ia entrar no país. Só que teve um problema na nossa saída em São Paulo, e aí a gente perdeu o voo de conexão. E o voo só iria sair 12, 14 horas depois. E aí a delegação toda foi para dentro da França, para um hotel. E o Vargas e o Hidalgo, eles não puderam entrar. E aí, como é que você deixa os dois jogadores teus para trás no aeroporto? Então, já me surgiu na cabeça e disse, não, vou ficar com eles. Né? E assim foi. Né? Assim,
o Chumbinho, que na época estava de coordenador. Chumbinho, tu entra com o pessoal, vai lá, eu fico com eles aqui como representando o clube, representando o nosso país, eles são estrangeiros. Eu fico com ele aqui no aeroporto e amenizo um pouco aqui e tudo bem, e a gente vai continuar. E assim foi, né? Eu abracei os dois, não aconteceu nada, vamos ali, vamos caminhar, vamos ver as coisas, vamos comprar coisa para as mulheres, vamos lanchar, vamos fazer alguma coisa aqui. Mas isso vai passar rapidinho. E assim foi. E isso foi também mais um episódio para unir mais o grupo. Que maravilha. Olha, vamos aguardar então o livro do Yarley com histórias aí fantásticas. Já tem o título? Gigante Yarley. Gigante Yarley. Yarley. E é um gigante mesmo. Parabéns, Yarley. E o nosso tempo estourou, infelizmente, né? Desculpa, o programa bom passa rápido. Se empolga e fala muito, né? E continua sendo, tendo esse comportamento, porque uma das virtudes e o sucesso dos grandes, né, é uma palavrinha que você tem, que eu acho muito bacana, não te conheço pessoalmente, humildade, dá para perceber isso. O sucesso do homem é quando ele consegue colocar dentro da alma, do coração, da mente, a humildade. E quando lançar o livro, venha no Donos da Bola nos dar uma entrevista aqui pra gente badalar o teu livro, tá, Yarley? Obrigado, com certeza. Obrigado, Yarley, pela presença. Estamos chegando ao final, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais, aqui pela Band e também pelo @LiveNewsRS, tudo junto. Os nossos pesares, né, ao povo argentino, aos hermanos argentinos, né, as nossas palmas a Maradona como grande jogador, grande ídolo de futebol. E Milton, na próxima semana tem mais. Tem mais, agradecer a presença do Leonardo Meneghetti. Estamos chegando ao final de mais um Live News. Lembrando a você, não esqueça, hein? Vá à urna neste domingo, vote, né? Não deixe de votar, é importante para você deixar a sua cidade limpa, né? Eu sempre digo o seguinte, você não quer uma cidade suja, então não coloque lixo na urna. Tá, aproveite essa oportunidade nesse domingo. Obrigado mais uma vez, Leonardo Meneghetti, Luiz Augusto. Só quero saudar ali em nome de todos que nos assistem na rede social, Heloísa, Bibiana, Graça, Bruna, eu acho que agora tu mudou aí, Lar, eu acho que Nádia, Graça, Bibiana, Heloísa e Caruza Barcelos. Em nome de todos que estão nos assistindo, estou dando um abraço ali para as nossas telespectadores. Empoderamento feminino. Nossa plateia Empoderamento feminino. Obrigado, Meneghetti. Valeu uma vez, irmão. Obrigado aí pela parceria e pela aula, né? Porque é sempre uma aula. Estou aqui para aprender. Estou aqui para aprender com todos vocês. Programa Live News fica por aqui convidando você para que continue ligado conosco aqui na sua TV Bandeirantes. Nós voltamos no próximo final de semana com novidades. Até lá! O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.